Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade, episódio número 90, gravado hoje, sexta-feira santa, 18 de abril de 2025. Como eu havia prometido no episódio 89, esse episódio 90 é sobre metas. E antes que você me diga que você sabe definir metas, que a sua empresa, seja lá você quem for, sabe definir metas, entenda que talvez a probabilidade é gigante. Você não sabe definir metas, você não sabe o que está dizendo. Eu vou nas empresas e muitas empresas me dizem, não, Mubarak, metas é básico, metas a gente define há muito tempo. Pois é, mas aí o que eu vejo é metas não batidas. Eu estimo, gente, mas com muita precisão, que 90% das metas não são batidas. Metas de vendas, metas de produção, metas do budget, metas do orçamento. Pergunte para você mesmo, se você nunca se perguntou, qual é o percentual de metas que são batidas na sua empresa. Hoje em dia, a maioria das empresas tem indicadores, tem metas, tem planos de ação, a maioria tem. Porém, são uma porcaria. Desculpe o termo, mas são uma porcaria. Porcaria porque você não vê resultados. E o pessoal coloca a culpa no mundo externo, coloca a culpa no método, coloca a culpa, sei lá eu em quem, menos no desconhecimento, na ignorância que os gestores têm sobre como definir uma meta. Esse vídeo, episódio 90, não é sobre planos de ação. Planos de ação eu vou fazer mais adiante. Mas é sobre metas. Você definir uma boa meta, uma meta que ajude a sua empresa. Eu listei, com base na minha experiência e na experiência de tantas pessoas, tantas empresas inteligentes com as quais eu tive e tenho contato, 16 itens que são relevantes no seu aprendizado para definir uma boa meta e bater essa meta. Lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Ponto número 1. Se você, ou quando você, diretor, gestor, CEO, quando você receber uma meta, o primeiro ponto, a primeira atitude que você deve tomar é você estabelecer um programa de estudos para você e para a sua equipe sobre o assunto. Eu vou tomar duas áreas como exemplo, mas esse exemplo vale para todas as áreas. Eu vou tomar as duas áreas mais conflagradas das empresas, área de vendas e área de produção para quem tem fábrica. Eu costumo brincar que para quem tem fábrica hoje, especialmente no Brasil, a área de produção é a faixa de Gaza. É só porcaria, é só estouro, é só bomba, é só terrorista ali dentro. E vendas não fica muito distante, não. Por isso é que os cargos de diretoria que mais turnover tem no Brasil é, em primeiro lugar, o diretor de vendas, em segundo lugar, o diretor de produção. Você não vê tanta rotatividade nesses cargos em outras áreas. Por quê? Porque o pessoal lá é muito melhor? Não, porque o pessoal está mais protegido. Áreas de apoio, TI, RH, logística, mas o pessoal da produção e o pessoal de vendas, eles estão muito a descoberto porque eles têm metas que são muito visíveis. Você não bateu a produção, por isso a empresa não vai entregar para o cliente. Você não bateu a meta de vendas. Se você tivesse produção ou teve produção, você vai entupir com estoque porque ninguém está comprando. Então, de novo, você recebeu uma meta de vendas, você recebeu uma meta de produção. Se você é um idiota, você sai correndo trabalhar. Se você é um idiota. Mas a primeira parte do seu trabalho é estudar o assunto. E se você não tiver tempo de estudar o assunto durante o horário de expediente é um negócio assim que me dói o ouvido. Se você é gestor, e esse vídeo especialmente é para gerentes e para diretores e para CEOs, mas se você é analista, assistente, estagiário, trainee ou qualquer um desses cargos, aprenda, porque eu imagino que você queira ser um gerente, ser um diretor, ser um CEO.
Você precisa, gerentão, você precisa, diretorzinho, você precisa, CEO de meia tigela, você precisa estudar a porra do assunto. Eu conheço, por exemplo, conheço mesmo, podia dar um nome, sobrenome e CPF aqui, não vou fazê-lo por questão ética, gerentes de vendas que não estudam nada. O cara sai achando, ele pega um materialzinho da Disney, pega um materialzinho da Tesla, pega um materialzinho de uma consultoria e acha que implantou grande merda na empresa. Você precisa estudar o assunto e você precisa estudar, faça como eu, porra! Eu não ganho nada com esses vídeos e tô aqui sexta-feira, santa. Ao invés de estar comendo um peixe e tomando um vinho, eu tô distribuindo conhecimento de graça para vocês. Mas eu não faço isso porque sou bonzinho, não precisa me agradecer. Eu faço isso porque eu gosto. Entenderam? Depois eu vou tomar meu vinho e comer meu peixinho. Mas eu faço isso porque eu gosto. E nem vou enfeitar, porque vai contribuir para a humanidade, vai contribuir para as empresas. Pare de acreditar em hipócritas na internet. Eu faço isso porque eu gosto. E tenho uma puta experiência para compartilhar com vocês. Então vá estudar. Estude sexta de noite, estude feriado, estude domingo. Se você não fizer isso, você é um gestor de merda. Você não vale o salário que estão pagando para você. Eu conheço CEO e diretor, CEO, cara que ganha 100 mil por mês, que não trabalha fora do horário de expediente. Isso é uma vergonha. Então, você recebeu uma meta, vai estudar a porra da meta, vai estudar a porra do assunto. 2. Quando você for fazer o planejamento de atingimento dessa meta, quebre essa meta e os planos por semana. A meta, inclusive, seja de produção ou de vendas, ela deve ser quebrada, produção por turno e vendas pelo menos por dia. E se você em um turno de produção ou em um turno de um dia de venda, você não atingir a meta, é sinal vermelho, é trabalho extraordinário, é muito suor à noite. Você não quer bater a meta? Você não quer ser alguém excepcional? Agora, se você não quiser, desliga esse vídeo, vai ver TikTok, vai assistir discurso do Lula, para ficar no mesmo nível de ignorância que ele. Entendeu? 3. Se você tem uma meta e um correspondente plano de ação, você tem que avançar na meta, saber que você está avançando na meta dia por dia. Não adianta deixar para a última semana do mês. Não adianta deixar para o final do campeonato, você tem que ganhar os primeiros jogos. Eu acabei de fazer um vídeo em janeiro dizendo que o dia do apocalipse era 31 de janeiro. E muitas empresas não atingiram meta de vendas, meta de lucro, meta de geração de caixa, meta de free cash flow no dia 31 de janeiro. Então tinha que estar todo mundo trabalhando agora. Que espécie de gestor é você? Que espécie de empresário é você? Que espécie de CEO é você que não atinge a meta e não trabalha nos finais de semana e nos feriados? Que vergonha! Apenas utilize o binômio metas e ações e nada mais. Não use estratégias, medidas, projetos, objetivos, estrela guia, mas vão se cagar com estrela guia, com OKR. Quem ensinar OKR para você é um bandido. Utilize apenas, eu tenho essas metas, tenho essas ações. Pronto, simplifique a linguagem, isso ajuda a produtividade. Eu já estou no número 4. 1, 2, 3, 4. 5. Entenda, quando você recebe uma meta, o gap entre a situação atual e a meta, esse gapzinho aqui, é a sua ignorância. É a sua ignorância. Não fique bravo, sensível, maricas, porque eu estou falando em snowflake, porque eu estou falando que você é um ignorante. Eu também sou ignorante em muitos assuntos. E sabe o que eu faço? Trabalho sexta, feriado, trabalho um monte de horas extras para não ser um ignorante. É uma vergonha você envelhecer e cada vez mais ignorante. Então vá atrás do esforço de aprendizado. Esse gap entre a situação atual e a meta
é o gap da sua ignorância. E ignorância se cura com livros, se cura com vídeos como esse, se mitiga, se cura com conhecimento técnico. Vai pegar livrinho, vai estudar, olha ali, ó. Você acha que eu faço esses vídeos agora sem aquilo lá? Sem os 20 mil, 21 mil arquivos que eu tenho no meu computador? Sem essas centenas de pessoas que já me ensinaram muitos aprendizados? Vá atrás de conhecimento. Você não bate a meta não é porque a meta é impossível, não é porque por causa do mundo, você não bate a meta porque não sabe. E aí pergunte para quem sabe, Sexto, aquele velho acrônimo, a meta tem que ser SMART. SMART, S-M-A-R-T, que traduzido para o português, isso é uma palavra, uma sigla em inglês, a meta tem que ser específica. Quanto mais você quebrar a meta, melhor. A meta tem que ser mensurável. A meta tem que ser atingível. A meta tem que ser relevante. Meta de custos, meta de lucro, meta de geração de caixa. Por que os imbecis gostam do EBITDA? Porque é uma meta subjetiva. Tira isso, bota aquilo, pega o número contábil. Qual é o EBITDA que você quer, diz um contador para o empresário. Eu faço o EBITDA que você quiser. A meta tem que ser específica. É o pé da nota da venda, faturamento. É o custo que aparece na geração de caixa, custo de fornecedor, custo de pessoal. Esse foi o sexto. O sétimo. Posso, Mubarak, eventualmente, criar um plano de ação que não tenha uma meta mensurável? 1 em cada 1 milhão, mas pode. 1 em cada 1 milhão. Mas, por exemplo, eu vi, faz alguns anos, um presidente dando para o cara da controladoria a meta dele levantar todo o patrimônio da empresa. Isso é um plano de ação, mas é tão relevante, porque era uma empresa bem grande, estava tão bagunçado o controle patrimonial, isso poderia ter repercussões futuras de custos para a empresa, que em exceções, 1 em 1 milhão, abra bem as orelhas, 1 em 1 milhão, você pode ter um plano de ação sem uma meta. 8. Quando você receber uma meta, não saia fazendo plano de ação, seu idiota. Abra essa meta, primeiro desdobre a meta e depois, antes de você fazer plano de ação, faça análise de causas. Kaoru Ishikawa, há 60 anos atrás, já criou lá uma espinha de peixe na cultura japonesa só para mostrar que você tem que analisar causas. Eu não uso Ishikawa, eu acho muito chato, muito complicado fazer aquele diagramazinho, não é legal, mas eu uso. E nem fique atrás dos 6Ms, 8Ms, é meio ambiente, não é método. Para com isso, cara! Mas faz um diagrama de árvore, causas primárias, causas secundárias, causas terciárias, causas quaternárias. Até você chegar no seu processo, e aí você vai fazer um plano de ação. Mas analise causas, porra. Esses tempos eu perguntei para um CEO que nunca atinge a meta de vendas. Eu digo, mas por que você não atinge a meta de vendas? Me dê numa frase, uma causa. Ele ficou travado. É preço? É qualidade? É prazo de entrega? É o quê? 9. Metas precisam estar 100% conectadas no budget, no orçamento. Eu não posso... Metas são metas que mexem em ponteiro de custos, ponteiro de faturamento. É isso. A meta tem que ser... O seu indicador, ele tem que ser um indicador que meça custos ou meça receita. O que mais é importante numa empresa, seu tonto? 10. 4 erros comuns nesse item 10 na definição de metas. Primeiro, não desdobra a meta. Eu quero vender 30 milhões em maio de 2025. Mas em que linha de famílias, em que regiões, com que margem? Você tem que desdobrar a meta. O pessoal não desdobra, deixa a meta fechada. Ridículo. Segundo,
uma meta sem um plano de ação consistente. Terceiro, uma meta linear. Você coloca a meta igual de vendas. Eu quero vender 480 milhões no ano, então é 40 por mês. Puta, mas como você é burro? A meta tem que respeitar as funcionalidades. Aí vem um cara, um diretor de vendas, e me diz, não, a gente não atingiu a meta em fevereiro porque teve férias. Ah, é? E você não sabe prever férias? E não atingiu a meta em março porque teve carnaval. Pá, nem vou nem comentar, não vou nem comentar. E quarto ponto, dentro dos erros comuns do item 10, a meta não tem conexão temporal com o plano de ação. Eu vi isso numa puta multinacional. Eles tinham um indicador de rejeição no produto, índice de rejeição, produto desclassificado, sucata. E esses caras tinham, historicamente, 4%, 5% de rejeição. E aí um diretor bom, quer dizer, nem cara bom consegue fazer uma boa meta. Ele fez um plano de ação, parrudo, bacana, cujos primeiros efeitos, que eram mudanças de linha de produção, mudanças de famílias, mudanças de fórmula, só iam começar a ser sentidos os efeitos do plano de ação em maio, junho. Só que a meta dele era reduzir de 4% para 2% de rejeição. Aí eu faço a primeira pergunta para ele. Isso é um caso real, não é fantasioso. Eu digo, mas é 2% a partir de quando? Não, é 2% no ano. Aí eu disse para ele, mas os efeitos do seu plano de ação só começam a ser sentidos a partir de quando? Ah, maio, junho, Mubarak, não é assim imediato, eu sei, por isso que eu estou perguntando. Se não é imediato, os efeitos do plano de ação, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a meta o número vai ser 4%, porque ainda não fez nada diferente. Aí julho, agosto, setembro, sei lá, vai cair para 2%. A média do ano, com um monte de 4 e um monte de 2, supondo que tenha êxito, mas é a partir de junho, julho, a meta não pode ser 2. E ele já botou, a meta vai ser superior a 2, menor que 4, ok, mas a meta do ano. Aí ele disse, não é a meta do ano. Eu digo, mas qual é então, cara? Não, vai ser a meta que a gente tem que alcançar em outubro, novembro, dezembro. Eu disse, mas aqui no documento oficial da empresa está dito que é a meta do ano. Ah, pois é. Aí eu disse para ele, como é que se o seu plano de ação só começa a ter o efeito sentido em junho, em maio, como é que você já pode botar? E ele botou 2% em janeiro. Mas se eu desse o currículo desse diretor para vocês, vocês contratavam. O cara não pensa. Putz. 11. Ah, e um detalhe ainda, só para completar o 10. Metas não são arroubos de coragem. Não, vai que dá merda. 11. Para você definir uma meta de vendas, para você definir uma meta de produção, não é um arroubo de coragem. Você precisa transformar metas em grandezas físicas. As metas em grandezas físicas. Você primeiro vê com realidade nos olhos, você vê o que você pode vender em grandezas físicas do seu produto e depois você transforma isso num número. Não sai botando um número. Quero vender 2 bilhões, mas e da onde? Mas você tem capacidade de produção para isso? Você tem capacidade de armazenamento para isso? Você tem capacidade de escoamento para isso, de transporte para isso? Você tem capacidade? Não tem. Então como é que você dá essa meta, cara? Tá louco? E produção, o mesmo. Qual é a capacidade da sua máquina? A nominal. Qual tem sido a utilização dela? Qual tem sido o número de interrupções operacionais? Qual é a capacidade real da máquina? Como é que você dá uma meta de produção irreal? Sabe por que o pessoal dá essas metas irreais de vendas e produção? Porque são ignorantes e covardes. Como eles têm medo do conselho ou do dono da empresa, eles dão metas que agradam os donos. Só que essa merda dessa meta de custos, de produção, de vendas, vai para o budget. E alguém vai gastar esperando esse dinheiro. Olha a tragédia que pode ocasionar numa empresa. E a tragédia é endividamento. Então você tem que ser muito sério quando dá a meta. E para ser muito sério, não trabalhe só com números de receita, de custos, de lucro. Trabalhe com grandezas físicas, seja na produção, seja em vendas. E em qualquer outra área. 12. Não sofra sozinho.
Você, quando dá uma meta, você precisa perguntar para quem sabe mais do que você, porque lembra, se essa meta você nunca atingiu, você não sabe como atingir. Se você não se convencer disso, você é um bosta. Você tem que se convencer disso. Você não sabe. Então por que você fica sozinho, fica sofrendo sozinho, morre sozinho? Você tem que perguntar para todo mundo. Aí eu falo para o pessoal uma das frases mais importantes da história do business, do Steve Jobs. Serve o Steve Jobs para você? E ele diz, o que me levou a ser bilionário é ask, ask e ask. Pergunta, pergunta, pergunta. E você não pergunta para nada, para ninguém. Você é arrogante, é burro, sei lá o que você é. (13) Quando eu olho uma meta e olho para o plano de ação, para você atingir aquela meta, eu quero ver no plano de ação fatos novos, conhecimento novo. Aí o cara faz um plano de ação que é o que ele já faz todo dia. Como é que ele vai atingir uma meta? Eu costumo perguntar qual é o conhecimento novo que tem nesse plano de ação. Qual é o fato novo que tem nesse plano de ação? Senão você não vai atingir a meta. A meta tem que estar relacionada com fatos novos, seja na produção, seja em vendas. Fatos novos. Conhecimento novo. 14. Com qual periodicidade você precisa acompanhar as metas, seja da produção, seja de vendas, todo dia? Todo dia, diário. A reunião de resultado é só para cumprir uma formalidade, é diário, diário. Dia sim, outro dia também. Você precisa ter saco, você precisa de disciplina. Eu conheci um grande diretor de vendas que ele ligava todo dia às 7 da manhã para cerca de 80 representantes. Cara, ele ficava até às 9 no telefone, cobrando a meta do dia anterior. É isso. A empresa dele é um sucesso. Ele batia a meta, mas ele cobrava todo dia. Às 7 da manhã eu vi isso. Ninguém me contou. Não está num livrinho de MBA, onde um professorzinho que nunca bateu meta porra nenhuma fica lá ensinando bobagem. 15. Sem metas boas, não há liderança boa e não há gestão. Sem metas, sem liderança, sem gestão. Se você é um gestor que tem metas ruins, você não tem liderança e você não tem gestão. Você é um inútil. 16 e último, você não pode aceitar metas no vermelho. Arrebente-se. Faça um exército de força, mas bata a meta. Não durma enquanto não bater a meta. Conclusão. 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 O que você tem que fazer depois desse áudio? Se você ficou bravinho comigo, porque se reconheceu em algum dos adjetivos que eu disse para você, você não devia ter chegado até aqui. Vai se cagar, vai ser medíocre como sempre. Você vai morrer velho e pobre e depressivo. Agora, se você entendeu o meu vídeo, você vai pegar cada um dos 16 pontos, vai transformar num manual de treinamento para você e para a sua equipe. Você vai reler essa instrução de trabalho todo dia e você vai identificar onde você está errando e ali você vai procurar conhecimento e ali você vai sanar o erro e aí você vai ser um grande gestor. Paulo Mubarak gravou o episódio 90, sexta-feira santa, 18 de abril de 2025.